Bom, eu não sei mexer nesses negócios que eu vou deixar ele bem quietinho. Bora lá. É, eu vou contar aqui a história, a trajetória da Vibe nesses 3 anos. Mês que vem, nesse mês agora, de setembro, dia 14, a Vibe vai completar aí 3 anos. E são 3 anos, assim, de grande evolução, de grande crescimento. Mas, como a maioria das empreendedoras, né, no Brasil, é mundo afora, todo começo a gente começa ali pequenininho, vai dando um jeitinho em tudo, começa dentro de casa. Eu acredito que muitas ainda estão dentro de casa, não conseguiram abrir uma loja física, um ponto comercial. Então, eu vou contar, compartilhar como é que foi essas etapas da Vibe, né? Então, como é que eu startei dentro de casa, como eu abri meu primeiro ponto, agora eu já estou com o segundo ponto de delivery e já estudando outros locais para expansão. Então, em 3 anos, cada ano foi uma conquista diferente. Então, eu startei a Vibe dentro de casa, aqui no meu apartamento, nesse que eu estou conversando com vocês, e comecei como todo mundo, né? Sem dinheiro, sem verba, sem ter muito direcionamento de empreendedorismo, o que que eu ia fazer, o que que eu não ia, mas eu tinha o ideal. Quando eu comecei com a Vibe, eu falei assim, bom, eu vou aqui nessa linha do saudável, porque é algo que eu gosto, é algo que eu estou adaptada, é um tipo de alimentação que eu faço, então, colou ali com o meu lifestyle, com o que eu gostava de fazer, e aí eu falei assim, vou ir fazendo isso aqui, né? A princípio não tinha muita ideia do que seria, mas falei assim, vou começar aqui e vou vender aqui no meu prédio para uns amigos e tudo mais. E startei a Vibe. Com pouco recurso, né? Então, às vezes, usava até um pouquinho do limite do banco para depois repor e tudo mais. E quando eu startei, eu falei assim, eu vou abrir, não conhecia iFood, falei assim, vou abrir como um site. E abri. Aí eu fui estudar como é que era abrir, como que abria site, como se cadastrava e tudo mais. A Leda tá entrando. Como se cadastrava. Boa noite, Leda. Seja bem-vinda, Leda. Eu tô aqui, a Leda já fez algumas reuniões comigo. Tava contando, tô aqui contando ainda sobre o comecinho da Vibe. Então, a primeira parte que eu fiz foi abrir um site. E eu vi que o site não dava certo, não funcionava, não era o público, porque quando a gente mexe com alimentação, eu achava que eram aqueles sites bonitos, né? Que põe lá, deixa lá na vitrine e vai cair um monte de pedido. Aí eu deixei um mês, deixei 2 meses, falei, bom, acho que esse não é o caminho. E comecei a estudar, né, como vender produto, como vender produto. Aí apareceu o tal do iFood. Não, o iFood. Eu falei, meu Deus, eu não entendo desse iFood. E como eu abri a Vibe na pandemia, o que eu mais não tinha verba, não tinha dinheiro, mas eu tinha tempo, porque ficava todo mundo dentro de casa. E comecei a estudar iFood, comecei a assistir um monte de vídeo. Eu falei, eu preciso entrar nesse negócio. E fui desenrolando tudo sozinha. Fui tentando entrar no iFood e assim, daquele jeito, sem qualquer conhecimento. Alimentava um pouquinho de Instagram, aprendi um pouco sobre foto, tirava meia dúzia de foto lá horrorosa, postava, tentava vender, tentava divulgar aquele bololô que fica, né, a gente fica ali meio perdido, não sabe para onde que vai, se dedica tempo na foto, se dedica tempo no produto, o que que faz. Mas entrei pro tal do iFood, perdida da vida, assim, de tudo, né? Mas startei lá e começou uma coisinha a pingar aqui, outro pedidinho ali e tal. E eu comecei a me aprofundar muito comecei a me aprofundar mais no iFood. Vendia bem, só que esse meu primeiro ano, que foi antes de eu abrir minha primeira loja física, foi uma sucessão foi o ano de teste total. Então, teste de produtos, produto não dava certo, eu tinha que mudar, não tinha saída. Foi teste de público, foi teste por exemplo, colocar um preço, a coisa não saía. Enfim, foi um ano assim, meio que desastroso. Só fui deixar a vida me levar, a vida leva eu. Só fui tentando fazer a empresa funcionar. Não sei, aí, o
criou um volume. Um ano aqui no apartamento, eu já tinha uma clientela, já tinha feito campanha de Natal, minha casa já estava bem tumultuada, mas estava ainda capenga. E nesse primeiro ano eu já comecei a sentir, já comecei a ver que as contas não fechavam. Só que era menos pior porque eu estava dentro de casa. Então, assim, as contas, meu marido trabalha, então eu não, o dinheiro, não vi o dinheiro, mas assim, eu sei que eu trabalhava muito. Falei, nossa, trabalhava, vendia muito no iFood, não sei o quê, e não via dinheiro, não via dinheiro. E fui levando. Aí falei assim, bom, agora o movimento tá grande, tá ótimo, né? Não tinha controle nenhum, zero controle, de custo era horroroso, de vendas, então nem tinha controle de venda, fechamento do mês, esquece, nem fazia, gente, zero, zero, zero. Só ia assim, ó, que nem a doida, eu trabalhava de segunda a segunda, e nesse primeiro ano meu marido já olhava e falava assim, mas como é que você trabalha todo dia, não tem dinheiro? Eu já começava a questionar, eu já ficava nervosa, que você quer me questionar que eu não tô fazendo os negócios certos? Aí, por ter uma demanda grande, eu fui abrir o ponto comercial. Aí qual que era a minha ideia? Eu falei, bom, não tenho dinheiro, né? Minha verba eu continuava sem dinheiro. Eu vou abrir um ponto sem investir nada, só para atender o delivery. Aí eu fui abrir o ponto. Aí que a coisa, o caldo entornou bem feio. Porque eu achei que, nossa, logo quando abrisse um ponto, as vendas iam fazer boom e que todo mundo ia lá e eu ia vender demais, enfim. E que eu também não ia ter que investir em nada, né? Que eu achei, não, vou colocar lá, e de fato eu vou postar na página. Eu abri um ponto comercial que eu tinha uma cadeira de plástico, uma cadeira e uma bancadinha de plástico, assim, igual de praia, e só, e o notebook antigo que tem até hoje lá, e não tinha mais nada. Até geladeira monstruária, essas coisas não tinha. Eu levei o que eu tinha em casa aqui que eu trabalhava. E aí eu já comecei a estranhar bastante coisa, principalmente na questão do custo, porque nos nossos cursos de confeitaria, a mulherada lá, por exemplo, coloca custo o quê? Custo de matéria-prima e custo de embalagem, e não coloca mão de obra. Aí como é que precifica? Aí, gente, foi a coisa mais. E assim, é tão coisa que eu sou analista, eu sou formada em cursos industriais. Então, ordem de produção, eu trabalhei na Coca-Cola, trabalhei na empresa de ketchup mostarda da Heinz. Só que eu estava tão assim que eu falei assim, bom, eu aprendi agora, eu estou em outro ramo, eu estou em confeitaria. Se a mulher que tem loja famosa, né, falou que é assim. Eu nem questionei meu conhecimento. Eu falei, não, se ela falou que é assim, é assim. E fui tacando pau, só produzindo, fazendo, trabalhando que nem a doida. E quando eu abri a loja física, aí eu já comecei a estranhar. Eu falei, gente, isso aqui tá muito errado, isso aqui tá estranho. Eu comecei a fazer uns produtos muito diferentes. Então, é igual eu tenho hoje na loja. Eu tinha um mousse de maracujá, por exemplo, e uma banoffee. Só que o mousse de maracujá, ele, sei lá, em 15 minutos eu faço, ele tá pronto. Uma banoffee demora demais. Aí eu comecei a questionar, gente, como é que esse custo dessas mulheres confeiteiras, até precificação, o fator de precificação é um só. Então, ela pega o custo só apenas de embalagem, matéria-prima, não coloca mão de obra, multiplica por três, que é padrão falar isso em curso, multiplica por três e precifica. Se for para fazer isso, é melhor eu fazer só mousse de maracujá, porque assim, em 15 minutos tá pronto. Agora o outro doce, eu demoro muito, então assim, não tinha coerência para mim. Eu falei, não, agora eu vou começar a aplicar o custo que eu estudei, que eu conheço, que você coloca toda a sua estrutura, você coloca o tempo que demora para você realmente ver se um doce compensa ou o outro não compensa, para precificar e tudo mais. Então, o primeiro ano da live foi, assim, de muitos erros e acertos, upside, side site, vende no iFood, mas vende com valor tudo errado, né, precificação errada. Uma vez meu marido sentou comigo, refez, eu até chorei, ele fez a precificação, eu falei assim, ninguém vai comprar, porque quando eu entrei no iFood e comecei a vender, eu não coloquei a taxa, não soube colocar a taxa, então eu realmente vendia, só que no final do mês não tinha dinheiro, porque o iFood comia tudo fora todos os gastos. Então, aí eu mudei, fiz essa primeira parte, mudei a precificação, só que não adiantava, porque a minha base de custo já estava errada. Então, assim, por mais que eu coloquei o valor dentro do iFood, eu continuo errando, estava errado. E mesmo assim, eu fui
abrir o ponto comercial, porque dentro de casa não cabia já todo mundo, não cabia a gente, não cabia as panelas, não cabia mais nada. Então, eu fui, não fui porque, nossa, foi um boom, estourou, eu abri a loja, linda, maravilhosa. Não, eu fui porque ou ia acabar a vida familiar, ou não sei o que que ia acontecer. Então, eu abri de modo muito simples, para dar aquele alívio na família e começar de novo. Começar de novo. Então, eu fui, procurar estudar. Falei assim, não, agora eu vou fazer o custeio do meu jeito. Na hora que eu sentei, fiz o custeio, falei, gente, nossa, não sei nem como é que eu sobrevivi na empresa há um ano desse jeito. Então, quando entrei para o segundo ano, foi uma segunda etapa ali da minha vida. Refiz toda a precificação. Tem produtos que eu não, tem produtos que eu não faço mais. Tem produtos que a margem é muito boa e agora eu faço muita divulgação. Melhorei muito a questão de foto também. Eu já até falei com as meninas, a Leda já participou comigo de algumas coisas. Eu vi até que elas já aplicaram lá do Beto, que é o famoso lá, já melhoraram muito as fotos. Então, o segundo ano da Vibe foi um ano assim de muito ajuste. Foi realmente assim de aquela engrenagem assim, vamos refazer o custo, vamos precificar direito no iFood, vamos estudar, vamos participar de feiras. E foi isso que eu falei para as meninas. Então, o primeiro ano foi só a turbulência, o segundo ano eu já comecei a reestruturar a loja, já comecei a reestruturar a Vibe. E uma dica que eu dou, assim, a Lida que está aqui, as meninas não entraram, mas no geral, é assim, o que que foi um divisor de águas? A partir do segundo ano, eu comecei a separar o tempo das coisas, e eu falo isso direto para as meninas. Você fica muito focado na produção, você esquece os controles, esquece os custos, esquece tudo. Então, tem que ter um tempo para cada coisa. Eu até pego no pé da Cris lá, que é a minha mentorada do iFood. Fala, não adianta você vender muito, às vezes está vendendo errado, às vezes você está trabalhando e você não está ganhando. Então, assim, o vender muito, às vezes, é muito ilusório, né? O vender muito é muito, como é que se fala? Muito relativo. Então, assim, o no tempo, divide o tempo, ou do dia ou da semana, mas enfim, o de produção, o tempo para você vender, fazer o marketing, o tempo para você estudar, porque quando você estuda, você encurta o caminho das coisas. Então, você vai estudar, com o estudo, você diminui seu custo, porque às vezes você, pô, eu aprendi que se eu usar isso na receita, eu vou diminuir um tempo. Se eu fizer isso, aquilo, eu vou ganhar nisso. Então, estudo é essencial. Então, vamos lá: produção, venda, estudo, controles. Então, quanto mais você controla, mais você consegue gerenciar o seu negócio. Por mais que você esteja dentro de casa, você consegue gerenciar, ficar algo mais palpável. Você sabe de fato que você produziu, você consegue ver, por exemplo, se você tem um controle de vendas, você sabe qual produto que vende mais, qual que é a margem dele, você sabe o produto que não vende. Aí você fala, será que compensa eu ficar produzindo esse produto? Então, separa o tempo, nessas atividades para ter um melhor direcionamento. Então, tem que separar. Não dá para ficar só enfurnado dentro de cozinha, também não dá para ficar enfurnado só em relatório. A gente, como somos empreendedoras, a gente tem que diluir isso, mas não pode focar só no negócio. E outra coisa que fez eu chegar no terceiro ano da Vibe, assim, ó, no suor, eu já falei para as meninas bastante também, e agora eu tô batendo muito, agora esse terceiro ano eu tô batendo muito, que é saia da cozinha, no sentido de network, de feiras. Eu fiz, a Carla não entrou, ó, só é praticamente um testemunho. No segundo ano também, eu comecei a participar de feiras. Feiras, eventos, teve duas que eu participei que foi um valor alto, mas, gente, esse ano mesmo eu